O que te levou a seguir o caminho da literatura? Bom, na verdade, foi a literatura que me deu o caminho dela, né? Eu nunca busquei literatura, eu nem achei que eu dava para isso. Mas desde pequeno minha avó contava os causos da roça, umas coisas meio macabras que aconteciam, e aquilo foi alimentando meu imaginário. Mas eu nunca achei que eu dava para poesia. Sempre tive facilidade com a escrita, de escrever. Eu gostava das palavras, do aspecto até gráfico das palavras. Mas eu nunca tinha pegado para escrever até que eu fiz um curso de oficina criativa com o Edivaldo Pereira Lima. E ele que foi me orientando, que eu tinha algum talento para isso. E a partir daí eu comecei a escrever, comecei a perguntar para os críticos literários, para pessoas mais velhas, como é que eles faziam. Comecei a ler entrevistas de autores, cartas para livros que os escritores escreviam para quem estava começando. E eu fui vendo que talvez ia ser mais ou menos por aí que eu deveria seguir. Uhum. E esses escritores, quais deles são uma inspiração para você? Tem alguma obra também que te inspira, assim? Então, sempre que eu vou escrever qualquer coisa, né, eu começo a ler quem já fez isso. Né? Quando eu comecei a escrever, na verdade, eu comecei a ler todos os clássicos que eu podia para poder entender como é que essa tradição da literatura ocidental se formou. Então, um dos escritores que foram muito importantes para mim foi o Dante, da Divina Comédia. Eu li, acho que, em 4 traduções diferentes, porque fiquei fascinado por aquilo. Um escritor austríaco, que é o Hermann Broch, ele escreveu A Morte de Virgílio. É o livro mais difícil que eu já li na minha vida e o que eu mais gostei. O Proust, o Marcel Proust, o Em Busca do Tempo Perdido, que é um livro gigantesco, um livro que não acaba mais. Mas, assim, isso me dá experiência, assim, de conteúdo literário, assim, né, de imaginação. Agora, estilisticamente falando, na parte da poesia, porque eles são com exceção do Dante, eles são todos de prosa, né? Mas de poesia, eu gosto muito do Rainer Maria Rilke, né? Eu li as cartas a um jovem poeta e eu achei que aquilo tinha sido escrito para mim, eram sempre as dúvidas. E, na verdade, as dúvidas do escritor iniciante são sempre as mesmas. Né? Em português definitivamente é o Manuel Bandeira, né? Uhum. É com certeza um dos maiores poetas da humanidade. Ele e o Fernando Pessoa, para mim, são incomparáveis. E conta pra gente um pouco mais sobre a obra que você publicou junto com os amigos, né? Isso aí, então, ela foi o resultado de uma oficina criativa que aconteceu em Indaiatuba, né? O Edivaldo Pereira Lima, ele é um pesquisador dessa área, né? Ele não é só uma teoria, assim, um idealismo, ele fez uma pesquisa científica da coisa, né? E ele formou todo um curso próprio para quem quer desenvolver a escrita, não para quem quer se tornar escritor, para quem se tornar um escritor famoso, para quem quer ganhar dinheiro, não é isso, é para você poder expressar aquilo que você sente, né? Então, toda oficina eles lançam um livro. E o nosso, quando a gente terminou a oficina, a gente se reuniu e procurou uma editora. Mas é muito difícil publicar livro no Brasil. Uma editora querer publicar seu livro e você lucrar com isso. É mais fácil você publicar independentemente, que foi o que a gente fez. A gente procurou o site, o Clube de Autores, e lá você publica seu livro e você... Eles têm um livro impresso, você pede, encomenda, eles imprimem para você. E a gente fez isso, vendeu para os amigos e ficou nisso aí. A gente fez muita amizade, né? Você procurou muita editora assim, todas... O que aconteceu? A gente não chegou a procurar editoras porque era um trabalho que ele já... Todas as oficinas que ocorreram antes da nossa, ele já não tinha conseguido. Então, assim, a gente nos poupou essa frustração. Uhum. E seguimos em frente, fomos procurar uma editora independente, porque a gente já sabia que não ia rolar. Uhum. Então, e para mim não era muito interessante, era mais interessante para os autores, né, do que para as pessoas, ou para as pessoas que queriam seguir a oficina, né. Então, o grande público não parecia importante, era mais, por exemplo, é mais importante você ler o livro dele, que é a oficina Escrita Total, do que ler a nossa oficina. Assim. Uhum. E eu soube que você ganhou um concurso de poesia aqui na PUC, como que foi? Foi no ano passado. Desde quando eu entrei aqui, eu escolhi o curso, um dos motivos
porque eu escolhi o curso de letras foi por causa da oficina. Mas eu no primeiro ano não participei. Eu achei que eu não estava preparado, porque o escritor, quando ele está começando, ele precisa entender que ele precisa esperar. Porque quando a gente descobre que tem alguma espécie de talento para alguma coisa, a gente começa a achar que é o rei do mundo. Então, você começa a querer reinventar a roda da poesia, você começa a querer fazer várias experimentações que são interessantes, né? Ou já foram interessantes. Você começa a querer experimentar a linguagem de uma maneira que o Joyce fazia 300 anos atrás. Então, você tem que ler os clássicos e pegando, imitando os autores, pegando aquela coisa. Então, eu decidi ler poesia, assim, obsessivamente ler poesia para formar uma espécie de estilo. E ainda não formei, vai demorar pelo menos aí uns 10 anos para que eu consiga. Mas eu não queria participar. E aí, ano passado eu tinha uma poesia que eu achei que era bem feita, que era bem construída, e decidi participar e acabei vencendo. E assim, aí as pessoas, porque o importante, o bom de você participar desses concursos é que as pessoas descobrem que você existe, né? Então, de certa forma, foi bem interessante para mim e para as pessoas. Eu consegui muitos contatos depois disso. E você também participou de um... A IPTV te chamou para fazer um especial dos 240 anos de Campinas. Foi essa poesia que você usou? Não. Na verdade, foi assim. Eles estavam procurando poetas da região que eles queriam selecionar poemas para, em razão do aniversário de Campinas este ano, eles queriam usar esses poemas, fazer vídeos para passar na TV diariamente na semana do aniversário de Campinas. E a diretora do curso de letras, a Maria de Fátima Amarante, ela me indicou. Eles entraram em contato comigo pedindo poemas que refletissem os aspectos históricos ou culturais da cidade de Campinas, né? Dessem referências a monumentos da cidade de Campinas. E eu fiz uns três poemas e mandei para eles, e eles escolheram um e fizeram um videoclipe que ficou passando aí por 2 semanas, se não me engano. Eles colocaram na internet também. Mas foi uma experiência interessante, porque a poesia também ela não é feita só de espontaneidade, quando a musa te visita. Ela tem essa exigência externa. Os poetas escreviam poemas por causa de aniversário e tudo mais, ou eram poemas encomendados. Esse foi um tipo de poema encomendado, mas ele força você a escrever, porque o problema do escritor é que ele é o maior procrastinador da face da terra. Ele não quer escrever algo ruim, então ele vai adiando aquilo até que apareça assim, um momento extraordinário, mas esse momento extraordinário não acontece assim, com muita frequência. Você precisa forçar aquilo, tem que se tornar um hábito, assim como respirar. Os grandes escritores, eles morrem por isso, eles sofrem por isso, porque aquilo é um hábito tão intrínseco neles que eles não conseguem ficar sem escrever. Então, é o que o Wilk fala nessa carta aos jovens poetas, né? Se você quer começar a escrever, imagine o seguinte, que você foi destituído de qualquer tipo de material e você está numa prisão, você não consegue escrever. Se você morreria, senão você não serve para ser escritor. E você tem alguma história engraçada que envolveu a publicação do seu livro? Como que é? Uma história engraçada? Não precisa ser necessariamente engraçada, uma história interessante, vamos dizer assim. Assim, uma história interessante do que aconteceu na oficina em si, né? Na oficina aconteceram muitas coisas legais, assim, até muito emocionantes, assim. Mas é porque quando a gente começou assim, a gente vai publicar mesmo, né? Muitas pessoas começaram a falar assim, mas eu quero que seja assim, quero que seja assado, que eu não gostei dessa capa, não gostei de tal coisa. Então, assim, era uma coisa que era amadora, né? Era um negócio, assim, de início. Então, não era para exigir muita coisa. Mas no Brasil as pessoas têm essa tendência de não querer arriscar, de achar que deu um passo no degrau e já está no topo. Então, assim, principalmente o escritor no Brasil tem essa resistência à humildade, né? Assim, que toda a palavra que ele diz tem que ter um
toque de gênio, né? Ele quer sempre ter aquela frase feita, ele quer ser visto como um excêntrico, poeta e tudo mais, né? E o T.S. Eliot foi uma das pessoas que trouxe a poesia para esse negócio de um negócio feito por homem, por gente normal, que quer escrever poesia e sabe que é um trabalho sério, que tem consequências. Mas nessa confecção do livro, as pessoas ficavam brigando porque queriam tal livro, até que cheguei lá e falei assim, gente, o negócio vai ser assim assado, entendeu? As pessoas já estão correndo, já estão fazendo um negócio que trabalhar como escritor no Brasil exige que você não é algo assim que você vai lucrar. Então, assim, na nossa vida você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que resolver problemas de ordens diversas, até transporte, que é horrível. Então, assim, você sofre por vários meios, e aí você dedicar um tempo só para escrever, para fazer um trabalho, assim, de caridade quase com você mesmo, e você ainda quer exigir várias coisas e quer benefício, é como o Faulkner diz, né? O escritor não precisa de nenhuma ajuda econômica. Então, assim, o que ele tem que fazer é escrever, ele só serve para isso e parar de reclamar. Mas ainda teve muita resistência e muitas pessoas desistiram de lançar, mas as pessoas que ficaram têm textos excelentes, assim, e eu acho que elas continuam escrevendo, algumas eu perdi contato, mas foi um resultado muito bom. Não é uma história engraçada, mas é uma história muito verdadeira no nosso cenário. E eu queria te pedir qual a sua opinião sobre a dificuldade do escritor publicar a sua obra aqui no Brasil. A primeira dificuldade que surge para se publicar algo no Brasil é a dificuldade do clima literário no Brasil. Porque para as editoras publicarem, a editora funciona assim, a não ser que ela seja um projeto assim, idealista do editor, ela diz assim, eu vou vender esse livro, né? Porque senão eu não quero, para mim não me interessa, né? Na década de 70, 60, você pegar, por exemplo, o Manuel Bandeira, você vê que ele já era um escritor consagrado, mas até os 50 anos de idade ele não tinha ganhado quase nada com poesia. Então, um editor fala assim, olha, eu vou publicar seu livro. E aí começa a vender. E era o Manuel Bandeira. E assim, tinha um clima imaginativo da época que permitia tudo aquilo, que ele fosse idolatrado, que as pessoas gostassem, que ele achasse aquilo importante. Hoje no Brasil, essa experiência literária não é ensinada nas escolas propriamente. Então, assim, o clima literário já começa logo cedo. Os maiores escritores nossos, que ainda estão vivos, né, eles já são assim, são dinossauros. As pessoas o admiram, mas assim, já não sentem que estão no mesmo mundo que eles também não descem ou não expressam a nossa sociedade de uma maneira coerente, assim, que as pessoas se identifiquem naquilo. Então, assim, o problema já começa aí. E hoje, ainda se você tem essas publicações independentes, o problema da publicação independente é que, assim, ela não sofre o aval, mas não sofre aquele corpo de pessoas dotadas do conhecimento da literatura que vão, vamos dizer, impulsionar a sua obra ou negar a sua obra, né? Ou vão denegrir a sua obra. O que acontecia até a década de 70, ainda tinha críticos como Otto Maria Carpo, Álvaro Lins, Adolfo Casares Monteiro, que faziam toda essa peneira, né? Então, assim, já não tem mais isso. Então, assim, pela primeira vez na história, a gente tem muita gente escrevendo, mas pouca coisa boa, ou pouca coisa filtrada, não tem gente para filtrar isso. Então, assim, publicar é fácil no Brasil. Ainda há pessoas que, por exemplo, pegam os textos que elas fazem nos blogs e depois elas fazem um PDF e põem na internet. Então, assim, elas nem publicam digitalmente. Então, publicar é a coisa mais fácil. A coisa mais difícil é você escrever numa linguagem comum, assim, que a pessoa se identifique a sua poesia e que aquilo possa... e agora José, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, é um negócio assim que qualquer pessoa reconhece, né? Mas o que faz isso reconhecido? É porque eles tinham esse diálogo com a sociedade, eles entendiam a coisa, mas hoje em dia a própria sociedade está deslocada da experiência. Então, assim, as pessoas acham um absurdo a corrupção e tudo mais, mas no próprio íntimo elas fazem isso, então elas não sabem muito bem o que está acontecendo no clima político, elas não sabem o que está acontecendo no clima cultural, é uma confusão danada isso daí. Então elas também não conseguem reconhecer a arte. Há muitas coisas que passam pelo nome de arte. A Bienal de Arte, por exemplo, esse ano foi uma porcaria, uma grande porcaria. E com um aval de pessoas críticas, assim, de gente que era
que é desse meio. E essas coisas estão passando. A população não participa dessas coisas, apesar desse projeto do governo de fomentar a arte. Não adianta nada você colocar arte se você não ensina essas pessoas a admirar a arte. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito desde a escola. Para a gente restaurar esse clima literário no Brasil, é um trabalho muito grande. Então, assim, publicar é bom, publicar é legal, mas o poeta, o escritor, ele precisa estar cada vez mais próximo das pessoas, entender como as pessoas falam, né? Então, publicar é coisa muito fácil, mas o poeta precisa fazer esse treinamento, se adestrar, se educar literariamente primeiro, antes de querer publicar. Porque como publicar é algo fácil, a pessoa quer publicar de qualquer jeito, porque ela quer se parecer escritor. Ela quer falar assim, olha, eu tenho um livro publicado, eu tenho, estou dando uma palestra e tudo mais, mas isso é só igual os personagens do Leandro Barreto. Assim, eles parecem com alguma coisa, mas eles não são. Porque publicar é uma coisa muito fácil, mas assim, você precisa se educar para que aquilo seja verdadeiro, para que você tenha humildade com a poesia e com a realidade. Senão, isso você vai publicar, vai ser algo muito legal, mas não vai valer a pena, não vai perdurar. É o que vai acontecer com a maioria das coisas publicadas. Beleza.